Eu gostaria de ler com vocês um texto que está no capítulo 1 de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, eu vou tomar emprestado aquela frase do sermão de hoje de manhã, onde o João nos fez lembrar que a liturgia nas sinagogas era acompanhada sentado, mas a leitura da palavra era feita de pé. E isso eu achei muito interessante, aquilo calou fundo no meu coração. Então, em reverência às Escrituras, para que nós digamos glória a Deus com os pés, vamos ficar de pé, vamos ler a partir do versículo 4, por favor. Eclesiastes capítulo 1, a partir do verso 4 diz: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Em outras palavras, passam-se os seres humanos, mas a terra no qual eles são postos depois que morrem, permanece. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de bens, de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Versículo 8, salientando nesse recorte bíblico, o verso 8: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Os irmãos podem tomar assento. Pai Santo, abençoa a exposição de sua palavra hoje à noite. Nós somos uma geração que tem vivido numa intensidade jamais experimentada pela raça humana desde a criação. Tu sabes o quanto teus servos e tuas servas, o quanto eles sentem o peso dessa canseira, vivendo a rotina da vida. Primeiro, como disse o pregador, a rotina do viver, nascer, crescer, casar, procriar e morrer. Esse circuito, Senhor meu Deus, meu Pai, que nunca termina. Um dia terminará quando nós nos achegarmos a Ti. Abençoa, pois, ó Deus, a exposição de Sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. O pregador, de uma forma muito clara, ele diz que esse círculo das gerações, geração vai, geração vem, o homem nasce, cresce, procria, casa-se, procria, morre e assim sucessivamente. Depois ele repara na rotina do dia. O sol nasce, o sol se põe, hoje, amanhã e depois, e nós sabemos exatamente como tudo termina.
O sol se levanta no oeste, se põe no leste, faz o seu circuito. Depois ele repara no circuito do vento, que vai de norte a sul, de sul ao norte. E aí no versículo 8 ele define tudo dizendo: todas as coisas são canseiras. Nós estamos falando de um texto de 700 anos aproximadamente antes de Cristo. Nós estamos falando de um período aqui de mais de 3.000 anos atrás, e a vida, com todos os seus componentes naturais, físicos, já transmitia essa sensação no coração do rei Salomão, que não houve um outro rei semelhante a ele, tendo como base de comparação a sabedoria, um homem sábio, um homem que pediu a Deus sabedoria para julgar o seu povo, e não riquezas, e nem tampouco ele pediu força para vingar seus inimigos. No entanto, ele reparou um ponto que é muito comum entre todos. Nós todos reclamamos de cansaço, e eu próprio fui vítima desse burnout, que a gente chama essa síndrome do esgotamento, aqui no ano passado. E esse ano inteiro, lendo a Bíblia e orando, pesquisando as Escrituras para entender qual era a resposta bíblica ao cansaço. E obviamente que não se trata do cansaço físico, que se cura com 8 horas de sono, mas até no que tange ao dormir, nós nos esquecemos. Ontem estava ouvindo um especialista sobre o sono, que diz que nós fomos criados para ir para a cama cedo, assim que o sol se põe, mas não, nós ficamos ligados nas redes sociais ou nos programas televisivos, e até mesmo acompanhando o mundo do desporto, onde um jogo de futebol começa quase às 10 horas da noite. As pessoas estão cansadas, e pode acreditar, para além desse circuito do dia, da vida e do vento, a vida em que nós vivemos é profundamente estressante. Hoje, quando você chega diante de um médico e ele não tem um diagnóstico preciso do que você está sofrendo, fez exame, não tem nada no exame, fez exame de sangue, fez exame de imagem, ele diz para você: você está estressado. É assim que você é diagnosticado. Hoje o estresse é a doença do século. Todo mundo anda um tanto quanto com as suas energias esgotadas. Às vezes, nem mesmo esse momento de culto é reservado para você emprestar totalmente seu coração e atenção. O telefone vibra no bolso, e lá estamos nós, pastor, entre uma leitura bíblica e outra, conferindo a mensagem de WhatsApp, ou conferindo algum e-mail, e a gente sempre diz o seguinte: não, a minha empresa diz que eu tenho que estar disponível 24 horas. Eu nunca, nos meus 40 anos
como pastor, servindo a igreja de Jesus, nunca ouvi um único cristão dizendo que ele estava aberto para Deus 24 horas. A verdade é que o cansaço que mais nos importuna não é aquele cansaço onde a gente resolve com uma semana de férias, porque nesse momento, há 3.000 anos atrás, não havia resort, não havia essa busca desenfreada pelo sol, pela praia, num momento em que a gente diz que vai desconectar. Às vezes, no meio do caminho, os casais discutem, as famílias começam a passar por algum transtorno, ainda a caminho da praia. Não havia grandes hotéis, as estalagens, inclusive aquela que fechou a porta para Maria e José na noite de Natal, antes dela receber dar à luz ao Cristo bendito, diz que não havia lugar para eles na estalagem, estava lotada, estava cheia por causa do censo que o Império Romano estava fazendo. O fato é que o que nos cansa, e nos cansa profundamente, são as constantes notícias ruins. É conviver com a ideia de que nós temos filhos adolescentes crescendo debaixo do nosso teto, muitas das vezes nos enfrentando e dizendo: eu sei o que é bom para a minha vida. Do alto dos seus 15, 16 anos, eles sabem tudo, e sabem mesmo, porque hoje, um jovem que recém-entrado no mundo da internet, ele tem o conhecimento de um idoso de 70 anos no século passado, no século 20, demorava 70 anos para dominar o volume de conhecimento que se tem hoje. Então ele tem o Dr. Google para lhe informar, tem os influenciadores que acabam influenciando também suas cabeças, enquanto os pais equilibram o prato da vida financeira, da vida comum do lar, e fazem isso com muita dificuldade. Mas eu volto a dizer, isso não é um problema atual, sempre aconteceu. Eu gostaria que você tomasse atenção nessa oração de Davi. Ele diz: cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. É fato. Muitos de nós estamos orando e aguardando em Deus por um mover da sua poderosa mão em nosso favor, em muitas áreas da vida, e isso é cansativo. Quando você ora hoje, você ora amanhã, as palavras do pastor fazem-no soar aos nossos ouvidos como se oração fosse alguma coisa instantânea, como é instantâneo hoje quase tudo. Mas não. Mas Davi não foi o único que se sentiu cansado por conta da esperança que se adiava. Outras pessoas se sentiram cansadas. Imagine você como parte daquela multidão do povo de Israel deixando o Egito. As pragas destronando cada um daqueles deuses egípcios, porque cada uma daquelas pragas foi para desbancar uma divindade egípcia, para que ficasse claro que o nome do Senhor está acima de todo nome, e que a Ele, somente a Ele, toda a glória. Entrou numa caminhada, saiu do Egito, rumo à terra
de Canaã. No meio do caminho, eles cometem o mais terrível erro que nós, como filhos de Deus, podemos cometer. Talvez o pecado mais grave, que é o pecado da incredulidade. Quando os espias enviados à terra de Canaã voltam com o seguinte relatório: de fato, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra de grandes abundâncias, mas o povo que habita nela são gigantes, e nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Diz a Bíblia que todo o povo abaixou a cabeça num ato de desânimo, perdendo de vista a grandeza do Senhor, que os havia tirado com mão forte da terra do Egito. Aquela geração que saiu com a promessa da terra prometida, ficou 40 anos rodando no deserto, arma tenda, desarma tenda, arma tenda, desarma tenda, até que toda aquela geração morresse, porque o Senhor prometeu no seu zelo que não entrariam na terra da promessa toda aquela geração incrédula. E demorou 40 anos para que toda a geração morresse no deserto, fazendo nada mais, nada menos do que armando tenda, desarmando tenda, armando tenda, desarmando tenda. O que me ensina que eu preciso entender que há um sentido na vida que excede aos ritmos dessa vida terrena. E existe realmente, e é por essa esperança que eu trabalho e me levanto todos os dias. Como Charles Spurgeon, que olhava da janela da sua sala de estar todos os dias para o horizonte e fazia a seguinte oração: será hoje, Senhor, o dia da tua vinda? Será hoje? Davi não foi o único. Jó, no meio dos seus 42 capítulos desse livro, que não explica a razão do sofrimento do justo, mas ele disse: sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. E de fato, foi assim que ele se sentiu, com a vida dele perdendo completo sentido. Os filhos morreram, toda a sua riqueza e tudo aquilo que ele amealhou se perdeu, acabou, e até a mulher se levantou contra ele, incitando-o a dar cabo de sua própria vida. E num certo momento ele disse: sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Moisés, estamos pegando assim alguns exemplos pontuais e relevantes do Velho Testamento para você ter uma ideia. E por que o Velho Testamento? Para te mostrar que essa canseira interior, esse enfado interior, essa falta de entusiasmo para a vida, e especialmente para a vida espiritual, porque essa talvez seja, não se ofenda, mas isso não é só a minha opinião, mas a geração de cristãos mais dissociada do texto sagrado que já pisou esse planeta nesses últimos 2000 anos. Moisés disse: se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, porque nós temos a sensação
da casa do meu pai, me casar, constituir família. Não haja dúvida, a vida é pesada, e muito pesada, e nós precisamos entender que é. A revista Veja, edição de abril de 2020, numa pesquisa mostrou que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. 86% dos 230 milhões de brasileiros, dá quase, meus queridos irmãos, mais de 200 milhões de brasileiros sofrendo com algum transtorno mental. E transtorno mental não entenda como loucura, transtorno mental entenda como uma mente adoentada por conta do estresse, por conta da culpa, que muitas das vezes carrega por não conseguir ser o melhor pai, a melhor mãe. Uma das maiores lutas que as mulheres têm é quando tem filhos recém-nascidos, pequeninos, lactentes ainda, amamentando, e tem que deixar com uma outra pessoa para poder trabalhar. A licença vence nos primeiros 6 meses, e depois ela fica tensa e estressada no trabalho, com ligações constantes. Dona fulana, como é que é mesmo a medida da mamadeira? Quantas de leite, quantas de farinha? Não é fácil. E eu sou pastor, vendo tudo isso, vendo o meu rebanho como ovelhas aflitas, correndo de um lado para outro, como se não houvesse esperança para viver as realidades do nosso tempo, desse período da história. Mas alô irmãos, e você vai ler a sua Bíblia comigo nessa noite, e o texto vai trazer ao seu coração libertação. Talvez aquilo que você mais resista seja o melhor remédio no meio de toda essa loucura que se tornou a vida humana. A ansiedade atinge cerca de 260 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, equivale a 9,3% da população manifesta algum grau de ansiedade. Nós estamos falando aí de 10% dos 230 milhões, 23 milhões de pessoas. A depressão diagnosticada afeta 4,4% da população mundial, e o Brasil está acima da média. Somos um dos países mais depressivos que existe. O estilo de vida que a gente vive, alimentando as exigências que a sociedade tem nos feito, e nós, por algum momento, e eu me incluo no nós, tem deixado de perceber o que diz a Bíblia, o que diz as Escrituras. 30% dos profissionais sofrem da síndrome de burnout. Eu ainda estou em tratamento por conta de um burnout, que é traduzindo, o nome é em inglês, mas vamos falar em português. Isso aqui é a síndrome do esgotamento. Quando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, suas estruturas não suportam. E foi nesse período em que eu mais li as Escrituras e orei. Eu nunca orei sem cessar na minha vida, mas eu orei nesse tempo.
pessoas todas reclamam de canseira. A gente já não pode mais fazer uma programação especial na igreja sobre o risco de ficarmos sozinhos. Porque as pessoas, eu estou muito cansado para ir tantas vezes assim à igreja, ouvir sermão, participar de uma reunião em que o pastor fale praticamente a mesma coisa. Wayne Cordeiro, esse pastor norte-americano, ele tem um nome latino, mas ele é de nacionalidade norte-americana, escreveu um excelente livro que eu indico a todos vocês, Andando com o Tanque Vazio. Ele também teve um episódio de burnout, e o Wayne Cordeiro escreveu esse livro depois que ele saiu da sua crise de cansaço e esgotamento, que as estruturas da sua vida também não suportaram. E ele escreve no livro: não nos esquecemos que somos cristãos, nós nos esquecemos que somos humanos. Você tem limite, eu tenho limite, nós temos os nossos limites e nós precisamos atentar para os nossos limites. Mas a grande saída de toda essa luta e de todo esse peso no qual nos envolve, tem como um remédio extraordinário, que é a relação com Deus. Eu tive um encontro essa semana com o João, nós conversamos muito sobre a fé, a igreja, compartilhamos bastante. E eu sinto aquela necessidade de estar envolvido num lugar onde a presença de Deus esteja me envolvendo. Eu sou crente há quase 50 anos, e essa realidade da presença de Deus é um fato manifesto no encontro dos filhos de Deus e dos servos de Deus. Nós temos a nossa espiritualidade para trabalhar, nós precisamos vir para o culto mais atento às questões espirituais, não para consumir o serviço, mas para ser parte de tudo aquilo que toma lugar ali como um adorador de Deus, alguém que tem a decisão pessoal de adentrar a presença do Pai e de ser envolvido por ela. A Bíblia nos fala que foi assim que Jesus foi gerado no ventre da Virgem. Diz que a sombra do Altíssimo a envolveu, e a Virgem se viu grávida, a célula ovo implantada lá no seu útero, de modo sobrenatural. E diz que essa cobertura, essa sombra do Altíssimo foi a presença do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a crer no ministério, na ação e no movimento do Espírito Santo, e não tratá-lo como o pastor Francis Chan chama. Ele diz que a igreja atualmente, a igreja do século 21, trata o Espírito Santo como um Deus desconhecido, e ele não é, ele está aqui, ele está aqui. Há uma suave, doce atmosfera, e não é por conta da minha pregação, mas por conta do Espírito,
da ação do Espírito, que nesse momento trabalha em suas vidas e opera em vocês misericordiosamente, porque não é difícil chegar à ideia que a vida é pesada. Educar filhos, vê-los crescer, às vezes ver alguns se desviar dos caminhos do Senhor, envelhecer debaixo desse peso terrível, como eu tenho alguns amigos pastores cujos filhos não servem a Deus, e você pode imaginar como é constrangedor para esse homem levantar-se todos os domingos na frente da igreja para pregar a um rebanho e ensinar um rebanho, se o diabo estava lá dentro da sua casa operando na vida de um filho, de uma filha, sabe-se lá por qual caminho infeliz tomou na vida. Hoje eu recebi num WhatsApp, logo à tarde, de um querido irmão que foi internado, vocês não o conhecem, internado com dores terríveis. Esse irmão convive com o fato de que toda a sua família é convertida, tem inclusive um dos filhos pastor, ele é pastor, mas o filho mais velho nega a fé, foge de qualquer tipo de conversa que envolva as Escrituras. Cada vez que ele entra alcoolizado em casa, o pai sofre. É como se fosse esfaqueado bem no centro do seu coração. Mas deixa eu voltar. O assunto meu hoje não é piedade doméstica, mas o cansaço. Até João Calvino, o reformador, fez alusão a esse cansaço interior, esse cansaço da alma. Ele disse: quando pesados problemas permanecem em cima de nós por um longo tempo, sem que haja nenhum sinal de ajuda divina, este pensamento não deixa de rondar nossa mente: Deus se esqueceu de mim. É fato. Como pastor, eu digo a Calvino, se pudesse dizê-lo, se ele pudesse me ouvir, que eu também já convivi, lidei com diversas ovelhas que são levadas a considerar que no meio do seu cansaço, Deus esqueceu-se dele, porque pede tanto a Deus por uma graça específica, e parece que o céu é de bronze, parece que as suas orações retinem como o som de um sino na torre da igreja. Parece que eles não têm resposta. Você já pensou alguma vez nisso? Que Deus se esqueceu de você? Isso pode ser em todos os cenários, no cenário da angústia de uma doença, de não saber lidar com determinadas situações no círculo familiar, ou quem sabe até dentro do teu contexto profissional, onde as portas se fecham. Já estou desempregado, pastor, há tanto tempo. Eu oro por alguns irmãos daqui da igreja há algum tempo nessa área profissional. E o que diz a Bíblia? Que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E quando eu os vejo aqui na igreja, meu coração salta dentro do peito dizendo: Senhor, sustenta essa vida, sustenta essa alma,
que ele não venha, meu Deus, a tropeçar por conta de uma esperança aparentemente frustrada. A.W. Tozer, talvez um dos maiores pensadores cristãos do século passado, do século XX, que não está tão longe assim, foi ali, há 23 anos atrás. Ele diz que qualquer pessoa que quiser ter um relacionamento com Deus sério, qualquer um que queira encarar cristianismo com toda a seriedade merecida, precisa dedicar tempo a Deus. E no pensamento dele, eu me lembro dele escrever: muito tempo, ponto. Não há como nós acessarmos a presença gloriosa de Deus e nos embrenharmos no meio dessa nuvem de glória sem que dediquemos o mínimo tempo. Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o jardim do Getsêmani para orar com ele antes da crucificação, Jesus os acordou no meio da oração, dizendo: não podeis vigiar comigo nem menos uma hora. Uma hora parece ser um tempo tão exíguo, é um pouco mais do que um tempo da partida de futebol, que anima tanto, pois a presença de Deus precisa ser cultivada, e para que a gente acesse esse universo, é preciso dedicar tempo. Asaf, num dos salmos da Bíblia, o Salmo 83, ele diz: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Em outras palavras, Senhor, fala comigo sempre, haja sempre na minha vida, opere sempre na minha vida, Senhor. Por favor, Senhor, não me dá a sensação de que eu estou falando para ninguém, para o vazio. Manifesta-te no curso da minha vida. Mas é em Isaías que eu quero conduzir você nessa noite a pensar na resposta bíblica para o cansaço. Isaías, que o João está terminando de ler, nos informou hoje. Isaías é um profeta que você lê 39 capítulos de juízo. Uma hora o juízo é contra Judá, outra hora o juízo é contra o Egito. 39 capítulos profetizando juízo. Imagina, você vem aqui na igreja e por 39 vezes me ouve falar sobre o juízo de Deus contra a impiedade humana, me ouve falar sobre a ira de Deus manifesta, destruição de cidades. Mas quando ele chega no capítulo 40, o livro muda de tom, e ele passa 25 capítulos consolando Israel. Em outras palavras, a mão que bate é também a mão que acaricia. Ou o pastor que usa o cajado, usa também a vara para apacentar calma e mansamente o seu rebanho. Mas no capítulo 40, versículo 28 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra,
nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Verso 29. Faz forte ao cansado. Quem está aqui cansado nessa noite, que em nome de Jesus você possa aguçar a sensibilidade do seu coração, a ideia declarada de Deus, que é Ele que faz forte ao cansado. Você que vem me acompanhando nesses meses do ano passado para cá, que você sentia a minha voz tremer, né, Cristiano? Pastor, eu sei quando o senhor não está bem, sua voz fica diferente. Pois eu quero lhes dizer que o Senhor a quem eu sirvo me fortaleceu no meu cansaço. A resposta não foi férias, porque sobrava desejo e até mesmo eu rejeitei uma oferta generosa de uma família de irmãos muito querida, dizendo: eu quero lhe pagar uma semana, tudo por minha conta, o hotel, a gasolina, tudo por minha conta. Mas a questão aqui não se resolve com férias à beira-mar. É algo que está além disso. Diz que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Portanto, se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, férias podem lhe dar um alívio, mas as rotinas voltam. O sol continuará a se pôr e a nascer, o vento continuará soprando de norte para o sul, de sul para o norte, os rios continuarão correndo para o mar, a vida continuará dentro dos seus ritmos, e nós, dentro desse alucinante ritmo do século 21, estaremos sujeitos às intempéries emocionais, a termos a nossa mente de alguma forma bagunçada no meio dessa trajetória. Mas Deus é aquele que faz forte ao cansado, e Deus é aquele que multiplica as forças de quem não tem vigor. Irmãos, meus queridos irmãos, nenhum de nós é de ferro, mas se há algo que nós precisaríamos ser mestres, é em dizer que Ele faz forte ao cansado, e não subestime o grande rei Davi, que havia travado uma batalha com o gigante filisteu de Gate. Esse grande rei Davi quase que sucumbe numa batalha diante de um gigante menor, de um homem de menor estatura, e foi então que o general de Israel proibiu Davi de sair com eles em campanhas militares, porque ele estava cansado. Sim, a gente tem lugar hoje, diante de todo o conhecimento, para acessarmos férias, mas nós não tiramos férias da fé. Para onde a gente vai, a gente leva nosso coração, quieto ou inquieto.
a gente leva a nossa alma abatida ou encorajada. O fato é que o Senhor é a nossa força. Ele chega a dizer: os jovens se cansam e se fatigam. Quantas vezes o seu adolescente esparramado no sofá da sala já disse para você: ai, eu estou cansado. E aí na sua brincadeirinha você diz: cansado de quê, minha mãe? Ai, mas eu estou muito cansado. Acredite, ele está. A Bíblia diz que eles não estão mentindo. Diz que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, tem esse detalhe, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando nós estamos imersos nessa misteriosa nuvem divina que enchia o templo lá nos dias de Isaías, lá no capítulo 6, quando o rei Uzias estava sentado no trono, ele profetizou um período que passaram 4 reis pela nação. Diz que a glória do Senhor havia enchido o templo. Diz que os limiares do templo, ou seja, a soleira da porta, diz que se movia. A presença de Deus é algo renovador, e nós precisamos lançar mão dessa graça renovadora do Espírito Santo a cada dia da nossa vida, colocando alma, espírito e coração na adoração. Diz que os jovens se cansam, de exaustos caem, mas que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A resposta está aqui para o cansado. O Senhor em si mesmo, não uma ideia vazia de Deus, mas a ideia da realidade divina, da manifestação divina no encontro do seu povo. Aquilo que me faz imaginar, embora esses olhos não consigam ver Jesus andando no meio dos candeeiros de ouro, Jesus andando no meio da ICNV Vila e emitindo o seu relatório. E o relatório que se repete em todas as igrejas das 7 igrejas para as quais foi endereçada a carta apocalíptica, é o Senhor dizendo para cada uma delas, como se fosse o estribilho de um hino, o coro de um hino, se repetindo sempre, foi: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu também conheço, pois Ele está aqui. Renovem vossas forças. Há uma longa caminhada pela frente. Nós não sabemos quando essa jornada terminará. Há uma longa caminhada à frente, e tomara que Ele nos encontre fiéis, fazendo o que cristãos ao longo desses 2000 anos, nossos irmãos antepassados faziam: pregar o Evangelho, orar, ler a Bíblia, se juntar em culto público, pregar o Evangelho outra vez, orar, louvar, exaltar, a sagrada rotina.
Os monges chamavam isso de liturgia das horas. Há no passar do tempo um ritmo praticamente litúrgico de um culto permanente a Deus. Renovem vossas forças no Senhor, recobram ânimo para continuar a carreira. Eu gostaria que você lesse comigo o texto, sem olhar para baixo, mas olhando para frente. E o texto diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Se é de vitalidade que você precisa, eu sei na porta de quem você pode bater. E esse alguém é o Senhor. O texto descreve um momento da vida do povo da aliança, no qual Israel perdeu o conhecimento mínimo de quem Deus é. Contemplar sua grandeza traz descanso. Depois daquele trágico episódio onde eu desabei atrás do púlpito da igreja, eu repensei muita coisa, mas foi aos pés do Senhor que eu recobrei ânimo. Os médicos me diziam que queriam 1 ano de uma ausência total e completa do púlpito da igreja. E eu não fiquei sequer 1 mês longe das minhas atividades pastorais, onde eu nunca orei tanto quanto nesse tempo. Passava o dia, minha mulher passava pela sala e eu a chamava: senta aqui do meu lado, ora comigo, vamos orar juntos. E um dia, recobrando energia e força no Senhor, contemplar a grandeza de Deus traz descanso. O verso 29 diz: Ele faz forte ao cansado. Se você está aqui essa noite, me deixa orar com você. Mas se é difícil para você empenhar uma fé com seriedade em Deus, eu quero demovê-lo desse sentimento e imprima uma fé vigorosa no Deus Todo-Poderoso, até que Ele faça forte a cada um de vocês que se sentem cansados, e multiplique as vossas forças ao que não tem nenhum vigor. Caminhar para mim era difícil. Ir da sala à cozinha, tomar um copo d'água, era difícil. Os músculos não respondiam. O corpo não respondia, exaustão completa. Eu fui buscar a receita bíblica, é que Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Portanto, quando as nossas forças se extinguirem e nos esgotarmos de tanto tentarmos, eu confesso aos irmãos que eu passei a minha vida inteira orando pela minha querida mãe, de quem eu ainda sinto saudade.
e tudo que eu recebia era um coração mais endurecido do que uma rocha. Até que ela começou a ser quebrantada no meio de uma luta contra o câncer, uma luta que ela não conseguiu vencer. E aí, na última internação dela, eu saí daqui da igreja numa quarta-feira, pedindo a Deus para que, em nome de Jesus, que me concedesse a graça de encontrar minha mãe lúcida, para lhe falar pela última vez que fosse do Evangelho. E quando eu cheguei à beira da cama dela, eu que já havia passado períodos de intensa oração, misturado a períodos de intenso desânimo, de quase perder a fé absoluta na conversão dela, e ela sem conseguir respirar direito, e eu disse: mamãe, a senhora fez o que eu lhe pedi, pode deixar, meu filho, eu fiz tudo que você mandou, e me arrependi de todos os meus pecados, e recebi a graça de ser alvo da graça salvadora de Jesus. Uma senhora aos 83 anos, buscando o ar para respirar, na porta da morte. Eu devo dizer que muitas vezes eu fui encorajado pelo Senhor. Você está orando há muito tempo por alguma coisa importante e que tem, de fato, há uma justiça envolvendo isso. Você pode ler as Escrituras, há uma justiça. O desempregado, é justo que ele traga para casa o pão granjeado com lágrimas, ou o pão que é ganho no suor do seu rosto. Não perca a fé. Você está à espera de alguma coisa há muitos anos na sua vida. Morra na fé, mas não morra no incrédulo. Versículo 30, repetindo: os jovens se cansam, se fatigam, os moços caem. Às vezes a gente diz: quando eu tinha 20 anos. Canseira é uma coisa que dá em jovem e dá em velho. Nós só precisamos jamais perder o endereço que nos leva à fonte que nos fortalece, que nos robustece nesses momentos difíceis. E finalizando, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor. Esperar não é o forte dessa geração, e aliás, eu não imagino que tenha sido o forte de geração alguma. Ninguém gosta de esperar. Você gosta de esperar? Quando você chega no balcão de um comércio e você está ali, a atendente, a balconista, e você se dirige a ela e ela diz assim para você: só um minutinho, que nunca é um minutinho. São 5, 10 minutos às vezes de espera, e aqueles 5, 10 minutos parecem ser uma eternidade. Mas observem o que diz o texto. Eu tenho iluminado o texto para mostrar para você uma fonte de energia. Esperar em Deus não é esperar em vão. Esperar em Deus diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças,
sobem com asas como águias. Me falta tempo para falar das águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos ficar de pé. Deixa eu orar pelos cansados. Ó Deus, dá força a seu povo. Dá força a seus servos para continuarem e a fazerem a marcha triunfal. Nós estamos não numa peregrinação vazia, nós estamos em marcha triunfal, porque sabemos qual é o nosso destino. Mas enquanto isso, Senhor, vivemos as rotinas cansativas da vida, contemplada pelo pregador lá no primeiro capítulo do Eclesiastes. Dá força a seu povo, que uma energia renovada brote no coração dos teus servos, que os teus servos sejam, ó Deus, tomados pela tua graça e a tua glória. Que o Senhor, ó Deus, lhes restaure o ânimo e a esperança, para que, ó Deus, nós possamos dia após dia, contemplando a tua grandeza, ter as nossas forças renovadas e continuarmos nessa marcha triunfante, rumo à união eterna contigo, Senhor, o dia em que nós vamos nos unir para sempre com o Senhor. Leva seu povo na sua paz, renova o ânimo de quem está aqui conosco nessa noite, e fortalece o coração de cada um, no poder e no nome daquele que é o mais importante, mais glorioso nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Ide na paz